seja bem-vindo a mais um Poder e Negócios, conversando com o jurista Quioche Arada, doutor, que é um dos mais renomados juristas do Brasil, reconhecido internacionalmente, para falar sobre tantos assuntos. A gente está às vésperas das eleições estaduais, presidenciais, e a gente quer saber, doutor Quioche, muita coisa pela frente. Mas eu quero já começar com uma pergunta ao senhor. Estava demorando para que o Alexandre de Moraes desse o dedo lá na imprensa, não é verdade? Com a questão da fonte do jornalista, não? Quer dizer, é problemático, né? Sigilo de fonte é assegurado pela Constituição Federal exatamente para preservar a independência e autonomia do jornalista, né? Se agora você vai, conforme a circunstância, investigar a fonte, eu acho que a liberdade de pensamento, né, desaparece, né? Com certeza. E organismos internacionais, inclusive, já enxergam essa situação com muita preocupação. É verdade, porque a liberdade de imprensa é algo que está presente em todas as democracias vigentes, né? Principalmente nos Estados Unidos, que chega até a interferir nos países que não asseguram esse direito fundamental, né? Acaba se tornando um precedente perigoso para outras situações, não? Se você quebrou o sigilo da fonte, né, a liberdade desaparece, né? Agora, como dizia a ministra Carmen Lúcia, eu sou contra a censura, mas desta vez eu sou obrigado a concordar com a censura. Ora, ou existe a liberdade ou não existe, né? Não tem esse negócio de só desta vez, né? Com certeza, doutor Quioche. E o senhor tocou num ponto, o senhor falou dos Estados Unidos, né? E não só isso, mas outras questões também podem implicar em novas sanções, e elas não são descartadas, né, ao Brasil. Ah, sim. Os Estados Unidos, além da liberdade de pensamento, ele classificou o nosso PCC, Comando Vermelho, como uma organização terrorista, o que, em tese, dá oportunidade para as Forças Armadas dos Estados Unidos atuarem aqui no território brasileiro, né? Só que o nosso governo continua classificando como organização criminosa, né? Pois é, mas quem paga o pato é a sociedade. Inclusive, aconteceu agora, um bandido foi assaltar um policial e acabou atirando e matando o filho desse policial. É verdade. A bandidagem aqui só tende a crescer, né? Que não há uma vontade política para dar combate efetivo ao crime organizado, né? E mesmo os criminosos comuns que estão fora do PCC, Comando Vermelho, eles estão cometendo crime assim, à plena luz do dia, né? Apesar de existir uma polícia ostensiva, que é a polícia militar, uma polícia preventiva, você não vê, não se sabe por que razão, policiais fazendo rondas ostensivas, né? Antigamente, no tempo do governador Paulo Maluf, existia o batalhão Tobias de Aguiar, que fazia o policiamento ostensivo, né? Depois veio o Mário Covas, se não me engano, e acabou com esse policiamento ostensivo sob o pretexto de que estava resultando muita morte de bandidos nessas operações ostensivas, né? Melhor morrer o bandido do que um cidadão comum, né? Afinal de contas, minha avó já dizia, doutor Quioche, quem procura acha. Eu não sei por que cresceu a criminalidade aqui no estado de São Paulo, né? Apesar de... desde o tempo do Derrite, né?
que era um expert em segurança pública. Notadamente, o feminicídio, né? Que cresceu de uma forma brutal, né? Agora, o que pode explicar essa questão do feminicídio ter crescido absurdamente, doutor? Eu não sei, é porque as mulheres são mais vulneráveis, né? Mais fácil de... É difícil ver uma mulher assaltada reagir, né? Agora, E no caso do feminicídio, ele vai assaltar um homem, às vezes é um homem, é um policial disfarçado, né? Aí ele leva a pior, né? agora, o senhor falou sobre feminicídio, né? Quando as mulheres são mortas pelos maridos, companheiros, aqueles homens que não aceitam o fim do relacionamento, né? Normalmente são ex-maridos, né? Que continuam guardando um ciúme, né? Da mulher e não admite que ela conviva com outro homem, né? Doutor Kiyoshi, agora falando sobre a questão das sanções americanas impostas ao Brasil, tarifaço, como é que o Brasil hoje, a gente falou da última vez, tem cerca de 30 dias, como é que caminhou durante esse período de um mês? Então, o Brasil está reagindo ao tarifaço, o último tarifaço de 12,5%, que somado aos 25 anteriores dá 37,5%, né? Está reagindo com a lei da reciprocidade. Nesse sentido, o Itamaraty já comunicou ao secretário de Estado norte-americano de que vai aplicar essa lei, né? Só que eu não sei se a aplicação dessa lei seria uma medida correta, né? Então, a reciprocidade funciona bem nos países de economia equilibrada, né? Que não é o caso do Brasil, que tem uma economia 15 vezes menor do que a economia norte-americana, né? Então, a lei da reciprocidade aí vai acabar dando um tiro no pé, encarecendo a importação de produtos americanos necessários ao desenvolvimento econômico do país, né? Com certeza, e a gente tem visto uma preocupação muito grande de empresários, e não só com relação a esse tarifaço, mas também abrindo o leque para a economia brasileira, a questão da tributação. A gente vê cada vez mais as empresas, os empresários sofrendo e pagando um duro preço por causa disso. Saiu agora a notícia de que aquela loja Casas Bahia, né, enfim, com uma dívida milionária, bilionária, vai fechar 3 mil empregos e fechar quase 300 lojas. O Brasil está batendo na tecla errada, né? Em vez de ficar hostilizando o governo americano, deveria fazer um diálogo, né? Fazer uma negociação para a retirada dessas tarifas, né? Além de hostilizar, tocou um processo lá na Organização Mundial do Comércio contra o tarifaço, né? Não tem ainda decisão daquele órgão, né? Mas dificilmente a OMC vai acolher a reclamação brasileira, né? Doutor, eu gostaria até de continuar tocando nesse assunto, porque a empresa Casas Bahia, né, uma varejista muito famosa aqui no Brasil, que demitiu 3 mil funcionários e fechou 300 lojas esse mês com uma dívida bilionária e entrou em recuperação judicial, né? Isso é sinal de que a política econômica do país está muito errada, né? Tributação acentuada de um lado, né? Chegamos a tributar 35% do PIB contra a média dos países latino-americanos de 26%, né? E também o endurecimento das normas do direito trabalhista, né? Hoje em dia, se o patrão der uma olhada demorada na mulher empregada, já gera danos morais, né?
indenização por danos morais. Então, isso faz com que muitas empresas caiam na semi-insolvência e vão buscar amparo na recuperação extrajudicial, né? E isso de um lado. De outro lado, a migração de empresas brasileiras para o Paraguai, né? Há muita fuga de capital para o Paraguai, que tem uma tributação bastante reduzida, né? Agora, eu tenho a impressão que o fechamento dessas lojas, o pedido de recuperação judicial das Casas Bahia, no Brasil, isso possa gerar impactos negativos internacionalmente, porque nós estamos falando de uma big empresa nacional, né? Sem dúvida, né? Enquanto você não mudar a política econômica, não haverá recuperação econômico-financeira das empresas, ora em dificuldade. Agora, doutor Kiyoshi, eleições presidenciais estão portas e acho que um dos pontos que o presidente Lula tem tocado para poder se reeleger é esse. Mas o que esperar com relação a isso, doutor? Pois é. Continua ainda a disputa entre esquerda e direita. E a esquerda leva vantagem, né? Porque o presidente Lula é o candidato único da esquerda. A direita está bastante dividida, né? Então, tem o Zema, tem o Flávio, tem o Ratinho Júnior, tem um monte de gente, tem um Ronaldo Caiado, né? Então, a direita leva a pior nessa disputa, né? E, doutor, o que dizer dos candidatos ao cargo de presidente do Brasil com relação ao preparo de cada um deles, doutor? É difícil, né? Porque o único que divulgou a plataforma de ação foi o Flávio, foi o senador Flávio, né? Bolsonaro. Ele quer dar uma mexida na reforma tributária, ele quer acabar com o empreguismo, enxugar a folha, enxugar o ministério, e tem umas propostas positivas, né? Mas, fora isso, você não vê nenhuma plataforma de ação governamental de outros candidatos, né? Agora, vai acontecer o que sempre aconteceu, o que é uma lástima. Em vez de divulgar o plano de ação, ou o que pretende fazer por esse país, eles costumam atacando o candidato oposto, né? O adversário. Isso não tem interesse para a sociedade, né? É verdade, doutor Kiyoshi. E agora, elas estão aí, daqui a pouco chega a época da eleição e o público, o eleitor, tem que ter ciência dessas coisas. Mas eu acho que é aquela história que o senhor falou, os ataques constantes contra seus opositores, você vai ganhar cena nos debates, nos seus planos, nas suas redes sociais. Mas tem um detalhe, doutor, que o senhor tocou importante nesse ponto. E a proposta até então divulgada do senador Flávio Bolsonaro é de mexer na reforma tributária. A gente tem uma reforma tributária que tem um comitê gestor e tem um número imenso de empregos que geram custo. Ele quer descentralizar, né? Em outras palavras, é a bandeira com que eu venho lutando contra a reforma, né? Quer dizer, devolver a autonomia dos estados e municípios, né? Nós temos aí um tributo feito por matemáticos, né? Fundiram 5 tributos incidentes sobre o consumo pertencente a
entidades políticas diferentes, aí incluindo o ICMS e o estadual e ISS municipal. E tem um outro aspecto que os comentaristas passam ao largo, não sei porquê, talvez por desconhecimento da matéria, que acabou com o direito orçamentário, né? Nunca se viu um similar de imposto como o IBS, que permite ao comitê gestor que arrecada e distribui ficar com 60% da arrecadação prevista para 66% e 50% da arrecadação prevista a partir de 2027. Ora, isso rompe a unidade de tesouraria que está no artigo 56 da Lei 4.320, de 64, que traz as normas gerais de direito financeiro, segundo o qual tudo que é receita tem que entrar no Tesouro, de lá saindo em forma de pagamento de despesa autorizada pela lei orçamentária. Do contrário, você não tem como controlar a despesa feita pelo comitê gestor. Como é que o Tribunal de Contas da União, do Estado, do município, vai controlar a despesa feita pelo comitê se não está dentro do orçamento e, portanto, não tem elemento de despesa? Então, esse é uma despesa insuscetível de qualquer mecanismo de controle e fiscalização, gerando uma corrupção administrativa que vai prejudicar o país, porque os recursos irão desaparecer pelos ralos da corrupção. Porque se os estados e municípios eles já têm essa capacidade de fiscalizar, de cobrar e de fazer as coisas acontecerem, para que cargas d'água um comitê gestor que vai ter que arrecadar para poder pagar a folha do próprio comitê gestor, né? Isso é inusitado, né? 60% em 2026, 50% em 2027 em diante. Ora, se você deixar a arrecadação desse IBC a cargo do Estado e a cargo do município, cindindo esse IBC dual em IBC estadual e IBC municipal, o comitê de gestor desaparece. Então, a despesa com a arrecadação desse IBC estadual nunca chegará a 50% do produto da arrecadação, e muito menos a arrecadação do ISS chegará também a 50% do produto da arrecadação. Então, isso foi engendrado para gerar o sumiço do dinheiro público, né? Então, são cargos na presidência do comitê gestor, na secretaria-geral, na corregedoria-geral e nas 9 diretorias regionais que o comitê gestor já instituiu. Não é? Então, são todos cargos em comissão, isto é, composto de leigo. Então, aquilo que está no artigo 37, inciso 23 da Constituição Federal, que a administração tributária deverá ser composto por servidores concursados pertencentes à carreira específica, ou seja, auditores fiscais na União, agentes fiscais de renda no Estado e inspetores fiscais no âmbito municipal. Então, isso daí vai desaparecer, vai ser composto a administração tributária por leigos, por curiosos, né? O que é uma lástima, né? Com certeza, afinal de contas, quem paga vai ser a população. Você vê que todo mundo aplaudiu a reforma, agora que entramos num ano de experiência, né? Convivendo com dois sistemas, agora que os especialistas estão detectando os problemas, né? Começa com uma despesa com a contratação de técnico
técnico especializado para informatizar essa apuração e arrecadação, incluindo, abrindo espaço para o IBS e CBS. Né? Isso daí, uma pessoa normal, que normalmente opera com o computador, ele não será capaz de gerar esse programa, né? E depois tem que haver uma interação entre a União, o Estado, o Distrito Federal e 5.571 municípios espalhados no território nacional. Isso é uma loucura, né? Com certeza, doutor. Inclusive, a emissão de nota fiscal agora vai ser num site. Nota fiscal eletrônica. Agora, tem um problema também, que o pessoal está muito preocupado, a apuração do crédito, né? Do IBS e CBS, né? Se bem que, com a implementação do programa Split Payment, isso será facilitado, porque o sistema, automaticamente, numa operação de compra e venda, separa o preço que é pago ao vendedor, o imposto que é recolhido ao fisco, né? Então, você não vai ter mais o problema de crédito de um crédito, né, duvidoso, não tem. Então, o que o sistema recolheu de imposto é um crédito seguro, tá? Que o contribuinte pode se apropriar. Agora, a gente está numa fase de testes da reforma tributária, mas a gente já observa, inclusive, como o senhor mencionou, pessoas que antes eram favoráveis agora começam a ficar preocupadas. E realmente há que se preocupar, levando em consideração tudo que deve vir pela frente, né? Essa reforma tem tantas complicações que vai decuplicar as lides judiciárias, principalmente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que foi o tribunal eleito pela emenda constitucional 132 de 2023 para dirimir os eventuais conflitos, né? Isso se o Supremo Tribunal Federal não meter o bedelho, né, como de hábito, né? Então, começa a primeira confusão. O IBS é imposto dual. É, ao mesmo tempo, estadual e municipal. Só que Estado e município não têm competência impositiva, que ficou com a União, que instituiu o IBS e CBS pela Lei Complementar 214 de 2025. Logo, no meu entender, a competência será da Justiça Federal e não da Justiça Comum. Tá? Mas isso só vamos saber em 2027, quando efetivamente entrar em aplicação a reforma tributária, né? É verdade, até lá muita coisa ainda vai acontecer, tenho certeza que, principalmente em período eleitoral, não é, doutor Josh? Eles podem acabar mudando algumas coisas. Eu acho que quem quer que seja eleito para a presidência deveria dar uma mexida nessa reforma tributária, né? Aliás, tem um anteprojeto de contra-reforma tributária que eu ofereci a todos os senadores e a todos os deputados, que simplifica de vez. Em vez de IBS dual, você divide IBS estadual e IBS municipal, encarregando, respectivamente, os estados e municípios para fazer a fiscalização e a arrecadação. E desaparece o comitê gestor, que é uma emenda difícil de ser emplacada, porque a reforma tributária visou exatamente a possibilidade dos parlamentares indicarem servidores para os diversos, infindáveis cargos do comitê gestor.
Ou seja, é interessante para eles manter o contexto. E seguir a lógica não é a vocação do Congresso Nacional. Como dizia o saudoso amigo Delfim Neto, tem duas palavras proscritas no Congresso Nacional. Uma é a simplicidade, a outra é lógica. Entendeu? São duas palavras proibidas. Tudo eles têm que complicar. É verdade, é o que a gente observa mesmo, doutor Josh. Infelizmente, os nossos políticos não pensam em simplificar. Quanto mais complicado, quanto mais difícil para o povo entender, melhor para eles. Eu estou quase terminando aqui a minha 46ª obra, chamada Direito Orçamentário. E eu estou vendo as atualizações constantes da Lei de Responsabilidade no tópico que cuida das leis orçamentárias. É incrível o número de alterações legislativas dessa Lei de Responsabilidade Fiscal. E há alterações por meio de normas nebulosas. Dificilmente você encontra uma norma autocompreensível, porque a norma, para você entender, você tem que ler a outra referida, que por sua vez remete a outra, que remete a outra, assim por diante, até remissão à norma que não mais existe no mundo jurídico, porque já foi revogada. Às vezes continuam fazendo remissão. É coisa de doido, né? Ou seja, a gente só pode esperar o que bem entende na cabeça deles e nas canetadas que eles dão. Pois é. Você, para entender, basta dizer que essa lei complementar de 2014 regulamentou o IBS nos artigos 4º, 5º e 6º. 3 artigos, e não conseguiram definir o fato gerador. Entendeu? 3 artigos. Três artigos sem conseguir definir o fato gerador. Então, para mim, o fato gerador de IBS seria o seguinte: é a operação relativa à circulação de bens materiais e imateriais. Bens e serviços materiais e imateriais. Ponto. Acabou. Você usa a jurisprudência formada em torno do ICMS, que seria a circulação de mercadorias. Em vez de circulação de mercadorias, você troca para circulação de bens e serviços materiais e imateriais. O conceito de circulação é o cerne do fato gerador. Entendeu? Mas eles não conseguiram. Os jejunos em direito que formularam essa reforma tributária complicaram tudo, né? E se observassem esse anteprojeto que o senhor apresentou, iam ver que daria para simplificar. Não, e depois eles importaram o IVA europeu, tá? Que são países unitários. Não existe uma federação, Estado, município e União que estão em pé de igualdade. É uma federação horizontalizada e não verticalizada. Não é? E mudaram o nome do IVA para o IBS, que em princípio tem como limite o céu. Não é? Porque o IVA, como o próprio nome está dizendo, é imposto sobre valor acrescido. Então, ele incide sobre valor acrescido em cada etapa de comercialização. Ele fala, não, isso aqui é muito simples, né? Vamos mudar para o IBS, né? Então, é tudo assim, né? Doutor Josh, agora entrando na questão estadual, nosso estado de São Paulo aqui tem alguns candidatos. Tarcísio, ele vai se reeleger, né? Ele vai se candidatar à reeleição. E eu gostaria de saber a opinião do senhor com relação aos candidatos ao estado de São Paulo.
o principal opositor dele é o Haddad. Né? O Haddad, que ele, pelo menos no âmbito municipal, é uma figura rejeitada. Por causa do que ele fez quando prefeito. Ele levou o IPTU lá para a estratosfera. Né? Então, na época, eu e Ives Gandra entramos com a ação direta de inconstitucionalidade estadual pela Fiesp e o Ives Gandra pela Federação de Comércio. Né? Pegamos uma liminar, depois foi feito um acordo e o processo foi encerrado. Né? Um acordo que ele dispensou o aumento no exercício de 2013. Né? Então, atenuou um pouco. Então, agora, não só isso, muitas obras também, eu acho que isso acaba compondo o trabalho do Tarcísio na tentativa de se reeleger. Né? A eleição do Tarcísio me parece irreversível. Né? O homem se mostrou um administrador competente, um tocador de obras, né? Como deixou de acontecer por várias décadas, né? E agora, bom, é importante que o eleito aqui no estado de São Paulo, o eleito como presidente, tenha uma boa comunicação, né? Ele retirou a sua candidatura para a presidência porque o Flávio lançou-se candidato, né? Então, para não dividir os votos, ensejando vantagem para o PT, ele retirou sua candidatura. Ele fez muito bem, porque ele poderá concluir no segundo mandato as obras projetadas, né, que ainda estão para serem concluídas. Né? Concluir o trecho do Radonal, por exemplo, né, que vai beneficiar bastante os municípios do interior. Doutor Quioche, considerações finais, muita água vai rolar, não é? Muita água vai rolar, né? Então, esperamos que haja uma eleição tranquila, sob a vigilância e a presidência do ministro Castro Nunes, né? Que vai agir com extrema imparcialidade, né? E respeitar o resultado das urnas, né? Isso é o que a gente espera, né? Pena que você não tem opção para votar conscientemente no candidato que mereceria seu voto. Por quê? Tirando o Flávio, ninguém adiantou plataforma de ação, né? Ninguém sabe. E também, doutor Quioche, seria importante uma comunicação com o Donald Trump, né, com o governo americano. O Romeu Zema, lá de Minas Gerais, ele estava no primeiro dia da campanha eleitoral, que foi domingo, ele fala das relações com os Estados Unidos. Isso daí pouco tem a ver com o plano de ação de governo. É verdade, mas como é assunto em pauta, acaba que eles usam isso como uma possibilidade de fazer suas campanhas. Mas tá certo, doutor Quioche. Muito obrigado por esse bate-papo, muito esclarecedor e com certeza que vai trazer consciência para os nossos eleitores. Até a próxima, doutor. Próximo.